Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de abril de 2024 para o signo de Leão. Leão, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal. Cada vez que você curte, comenta, compartilha um vídeo meu, você valida o meu trabalho, me faz querer continuar, me mantém motivada. E é isso que eu estou vindo fazer aqui hoje, trazer mais vídeos para vocês, tá? Desculpa pela demora, me enrolei aqui novamente no cronograma, mas está valendo ainda, né? A gente está no comecinho dessa jornada do mês de abril, então tem muito chão pela frente, tá? Lembrando que é uma leitura geral, super geral, para muita gente, espero que seja, então não tem como ressoar com todos. Usa sua intuição, seu discernimento, sua sabedoria. Pega daqui somente o que ressoar, o que bater com você, tá? Se não bater, você solta para o universo. Essa mensagem que vai chegar em quem precisa, a espiritualidade se encarrega disso. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Leão. Pode estar no seu ascendente, Lua, Marte, Vênus, meio do céu, enfim, qualquer posição do seu mapa. Eu sempre falo da importância de ter esse mapinha básico para acompanhar as leituras aqui do canal, tá? Se você não tem esse mapa, dá um pulo lá no Google. Você consegue de forma gratuita, é só colocar lá na barra de pesquisa, mapa astral gratuito, e você vai conseguir essa informação. O que mais? É uma leitura relativamente longa, então tenha paciência, comprometimento, fica até o final. Nem sempre o que é para você tá no início da leitura, tá? Eu vou desenvolvendo, vou pedindo clareza aqui nos outros decks, e eu espero que você receba aí a sua resposta, a sua orientação. Vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha os olhos um pouquinho. Vamos respirando fundo, desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui o meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Leão. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que trabalham com você nessa e em outras dimensões, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões, naquilo que é mais importante para você, com as energias desse mês de abril de 2024. E vamos lá, o que vocês têm para falar aqui para Leão? Abril de 2024. Leão de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a energia principal desse mês de abril de 2024? Sejam bem claros, por favor. O Louco, energia de Sagitário. O que mais? O que esse louco está fazendo aqui? A Lua e o 8 de paus. No fundo do deck nós temos um valetezinho aqui de copas, uma energia bem inicial, talvez relacionada a alguma pessoa que você conheceu, um relacionamento inicial, uma conexão que está começando agora, não sei, eu vou abrir para entender, tá? Mas o valete de copas é o domínio das emoções. O Louco, que é essa energia que abriu, como eu falei, uma carta de Sagitário, uma energia de fogo, fala de um entusiasmo, de alguém se lançando, se jogando numa grande aventura. O Louco é uma das minhas cartas favoritas, ele fala de alguém que tem muita fé, que confia muito em si mesmo, na própria espiritualidade e se lança, tá? Tem um quê de risco aqui, tem um quê de não saber exatamente onde está pulando, com quem está lidando, mas ainda assim essa pessoa pula, essa pessoa vai. Eu sinto que é a sua energia, tá? Mas pode estar espelhado, então pode ser alguém, talvez até do signo de Sagitário com quem você está lidando aí. E é uma pessoa desapegada. Então se é um relacionamento aqui que está começando agora, a orientação deles, né, para esse grupo específico que está vindo para saber sobre questões de romance, a intenção aqui da espiritualidade, talvez a orientação é que você vá devagar, tá? Num senso aqui de leveza.
Não é para ter preocupação, não é para ter preocupação, apesar de que ela vem, tá? A carta que vem em seguida é uma carta de Câncer e fala de uma energia um pouco contrária a tudo isso. Então, você vê que o louco tá se afastando dessa energia, ou tem uma energia contrária a essa, que é uma carta que fala de medo, de insegurança, fala de ilusão. Então, se for esse sentido da ilusão aqui, toma bastante cuidado. E aos poucos, talvez, como o louco está ficando no passado, talvez tenha sido uma característica sua. Talvez você se lançou aqui no passado em relacionamentos que você não sabia exatamente o retorno disso, não tinha muitas certezas. Tem uma coisa aqui de uma insegurança. E você pulando, se arriscando, né? E às vezes a gente se machuca muito quando a gente não calcula bem onde é que a gente está pisando. Então a energia da lua fala dessa possibilidade de ser uma ilusão, de ser uma fantasia, mas também fala de medo e insegurança. O 8 de paus, que é uma energia que está um pouco para o futuro, fala das coisas voltando a se movimentar, tá? Então, se eu for ver aqui a sequência das cartas, eu vejo que talvez estava indo muito rápido, muito nessa energia de se lançar, de se aventurar, de se jogar de cabeça, sem pensar muito, porque o louco às vezes ele é um pouco inconsequente, um pouco imprudente. Talvez a coisa tenha parado um pouco, né, desacelerado na energia da lua, e mais tarde ela vai voltar a se movimentar, tá? Tem uma troca energética, tem novas oportunidades surgindo para você. Então, se é no campo amoroso, se você tá, né, nessa energia de se reconectar novamente, de voltar a sentir, de voltar a desejar uma conexão, um amor na energia aqui do valetezinho de copas, eles estão falando que existe uma abertura mais à frente. Talvez nesse momento você fique mais nessa energia da lua. A lua sempre fala de emoções inconscientes, ela fala dessa questão de coisas vindo à tona. Talvez coisas que você guardou durante muito tempo e que nesse momento podem emergir aí para você cuidar, para você lidar com elas, tá? Deixa eu abrir um pouco mais para entender isso aqui. O que vocês querem falar aqui para Leão? Abre um pouco mais. De que área que a gente está falando? O que esse louco está fazendo aqui? Sejam bem claros, por favor. Mais um valete aqui, um valete de paus, uma criança de fogo, é a sua energia, tá? É uma carta leonina, fala de um começo muito empolgado, então talvez realmente lá atrás, ou você ainda está vivendo essa questão de tempo, alguém me perguntou, né, se a leitura estava falando de passado, presente ou futuro. E não tem uma coisa delimitada, tá? Porque é para muita gente, então você é que vai se colocar aqui. Se essa energia do louco aqui, junto com o valete de paus, você se arriscando, começando algo, talvez se apaixonando, tem uma energia que é apaixonada, talvez um pouco fantasiosa, um pouco iludida, assim, pode estar no passado ou nesse momento. Então faz aí a dança do tempo, tá? Se situa aqui dentro da leitura. A sombra, a carta do diabo. Eita, peraí que eu vou pegar, que caiu aqui no cantinho. E o 2 de pentáculos, que caiu invertido. Tá, no fundo do deck a gente tem mais um 2 de espadas. Eu não sei, eu acho que você realmente estava começando alguma coisa aqui, estava muito empolgado, muito entusiasmado. Eu sinto que para algumas pessoas pode ser nessa área amorosa, um apaixonamento, um relacionamento inicial. Para outras pessoas pode ser na área profissional, tá? Porque eu tenho uma carta de Capricórnio aqui e tem uma carta do naipe de ouros. Então, seja lá em que área for, tem esse momento aqui, você lidando com o lado sombrio disso. Então estou vindo aqui muito empolgado, me lançando, me jogando toda essa energia da aventura, do entusiasmo, da paixão, da inocência. O louco é muito inocente, ele é muito puro de coração. E de repente nesse momento eu estou lidando com um lado B, ou dessa pessoa, dessa energia, da própria relação, em mim, tá? Ou numa questão aqui de trabalho. Mas são duas cartas difíceis, eu tenho a carta da lua e eu tenho a carta da sombra, que é a carta do diabo. Lembra que eu falei pra vocês que a lua fala de coisas guardadas, de coisas escondidas? A lua, ela tem esse ar de mistério, né? Ela tem uma luz meio misteriosa, ela toma emprestada a luz do sol e ela cria realidades mesmo, tá? Então pode ser que você criou alguma realidade, fantasiou de alguma forma em relação a essa pessoa ou essa dinâmica, e nesse momento você está sendo confrontado aqui com uma realidade, talvez com o lado sombrio dessa pessoa. Eu sempre falo que a carta do diabo nos relacionamentos é uma das piores cartas que tem, tá? Porque ela fala da possibilidade de relacionamentos tóxicos, abusivos, dinâmicas aqui, é todo esse lado tenebroso, né? O lado escuro mesmo, o lado sombrio dos relacionamentos. Então é o momento em que questões como codependência afetiva,
tentativa de dominação, ciúme, possessividade, todas essas questões que surgem, né? E surgem mesmo nos relacionamentos. Por isso que eles estão falando de águas guardadas. A lua sempre fala de águas escuras, né, que você esconde, talvez um padrão seu nos relacionamentos, talvez no primeiro momento você se mostre mais desapegado, mais livre, topa aqui embarcar num relacionamento talvez casual, mais baseado no prazer, na diversão, mas à medida que isso vai caminhando, você vai descobrindo que tem coisas guardadas que você considerava que já tinham sido resolvidas e que vêm à tona para você olhar. E é só dentro da relação que a gente cura isso, eu acredito. Não acredito que você ficar num isolamento, num distanciamento, teorizando a respeito dessas emoções todas, você vai conseguir resolvê-las. Não acredito. Eu acho que é num confronto mesmo, e talvez tenha acontecido isso. Estou sentindo essa energia. Talvez dentro desse confronto com essa pessoa, pode ser uma pessoa mais desapegada, mais bem resolvida em relação a isso, apesar de que eu não acredito nisso, tá? Acho que todo mundo tem questões para resolver. Mas talvez essa pessoa, nesse momento, se a energia do louco for uma pessoa externa a você, essa pessoa é realmente mais desapegada, não quer nada sério, entendeu? O louco dificilmente ele assenta, ele cria uma base, ele é um viajante, ele é um aventureiro, entendeu? Então ele não para, ele não assenta essa energia. Junto com o valete de paus, então, tá aqui para se divertir, tá aqui na Terra a passeio. Então não sei se você está lidando ou esteve lidando com essa pessoa, e talvez num primeiro momento você tentou embarcar nesse senso de aventura, né, curtir isso aqui, talvez numa relação casual mesmo, e pode ser que surgiram muitas emoções, coisas que você considerava muito bem resolvidas, voltaram, bateram aí na sua porta para você olhar e para você curar, tá? Então esse lado sombrio pode não ser do outro, pode ser seu também. A gente também tem, tá? Eu sempre falo aqui no canal sobre a questão do narcisismo, essa carta fala de narcisismo, e a gente sempre joga pro outro, né? O outro é que é narcisista, o outro que é codependente, o outro que é dominador, ciumento, mas todas essas emoções, né, todos esses afetos estão na gente também. Então, no momento presente, talvez essa vai ser a energia do mês de abril, que é o que a gente está falando. Claro que é uma energia gigantesca, é um processo de cura muito grande, você não vai resolver num período de um mês. Por isso que eu sempre falo que todas as leituras aqui do canal são atemporais. Mesmo que eu delimite por uma questão de organização, um período de 30 dias, eu organizo por signo e por período, né? Só para ter uma estrutura aqui. Mas as coisas são enormes, são grandiosas, né? Então, não vai ficar presa aqui no período de tempo. Talvez você já venha lidando com todas essas questões e nesse período de 30 dias agora elas vão ganhar uma relevância, tá? A gente está num mês muito positivo, muito bom, tem uma configuração astral muito boa, mas no momento que eu estou lançando a leitura, a gente está numa lua minguante, então tem um desacelerar de processos aqui, talvez um mergulho para dentro de si, a sua energia, energia de leão, né? Eu estava pensando em escorpião. Mas tem uma energia aqui de se voltar para o emocional, para voltar para essa questão inconsciente, emoções inconscientes, emoções guardadas. Tem uma profundidade aqui na sua leitura que talvez esse mês vai te dominar, tá? É uma energia que pode ficar mais à tona aí para você lidar. Eu sempre falo que toda vez que a carta da Lua aparece, a gente está falando de uma excelente possibilidade de cura, de curar questões muito guardadas, questões profundas. A gente pode estar falando de questões kármicas lá de trás mesmo, a gente pode estar falando de processos inconscientes, emoções guardadas, traumas. Então tudo isso agora surge com muita força. Você tem um suporte gigante para lidar com isso, porque são 2 arcanos maiores, então tem uma intenção da espiritualidade, do universo, sabe, da egrégora aí que você se conecta, para que nesse momento você olhe para isso, tá? Apontar a sombra do outro e tentar resolver o outro é um caminho sem solução, sabe? É um caminho muito infeliz, é um esforço aí gigante que não vai trazer nenhum resultado. Então tem uma coisa aqui de você se voltar para dentro, aproveitar essa oportunidade, talvez dentro de uma relação, para algumas pessoas. Tem um alerta aqui, sim, de um relacionamento tóxico, de abuso, tá? Talvez foi dentro dessa situação que você acessou muita coisa em você. Então esquece o outro agora e foca na sua energia, tá? Emoções vindo à tona, claro que isso desnorteia a gente, né? Então tá lá guardado durante muito tempo, não acessei isso, talvez um trauma, uma dor gigantesca que de alguma forma eu sublimei.
e vem à tona, é muito difícil conseguir resolver só. Eles sempre falam, toda vez que essa carta aparece, da possibilidade de você embarcar aí numa aventura pela terapia. Então, pedir ajuda, pedir suporte terapêutico para poder lidar com essas emoções que vêm. Nomear essas emoções, entender, porque a carta da Lua sempre fala de um emocional muito confuso, que afeta o seu mental, sabe? Às vezes a gente mergulha e não consegue sair desse estado. Pode levar a gente para lugares de depressão, de melancolia. Então, se você tem condições e tem abertura para isso, vai procurar um suporte. Como a gente está falando de inconsciente, processos inconscientes, coisas muito guardadas, talvez embarcar aí pela psicanálise seria um caminho legal para você, pela teoria analítica, algo que seja um pouco mais profundo, que pegue na sua mão e mergulhe com você para você sair dessa situação, tá? Se é um relacionamento, se você começou aqui muito leve, de repente pesou e agora tem uma questão de abuso aqui, é um alerta gigantesco para você procurar uma saída, tá? A carta da Lua também fala sobre isso, ela é um luminar, né? Ela é um ponto de luz, de foco, de guiança, então de repente procurar ajuda para poder sair dessa situação. Mais pra frente a gente tem uma abertura aqui de energia, eu gosto, porque dá uma refrescada, tá? A gente tem a carta do 8 de paus, que fala de todas as oportunidades que surgem no seu caminho. Então, se nesse momento você está lidando com a dor de uma relação que já passou, talvez esse louco aqui já passou no seu caminho, deixou um rastro de muita dor, de muito sofrimento, ainda reverbera energeticamente, emocionalmente em você, eles estão falando para você aguentar firme esse momento, mergulhar nele com verdade, com honestidade, para poder fazer essa cura, inclusive do seu próprio lado sombrio. Eu sempre falo que a carta do diabo não é a outra pessoa, eu até brinco que algumas pessoas até parecem mesmo que são o próprio diabo na Terra. Mas o diabo é o domínio da relação. Então, se a gente tem um masoquista, a gente vai ter um sádico. Se a gente tem um codependente, a gente vai ter um dependente. Tem uma troca. De alguma forma, a gente entra nesses papéis e permite. Talvez tenha um ganho secundário aqui, tá? Eles estão falando que para algumas pessoas a questão aqui não é de codependência emocional, mas de dependência material, tá? Para um grupo específico. Tudo isso está muito confuso nesse momento. A Lua é confusão, tá? Eu vou pedir mais um esclarecimento para a gente entender. Só que eles já estão falando aqui para você aguentar firme, porque daqui a pouco volta a ter uma movimentação. A gente está no período também de Mercúrio retrógrado, né? E é o planeta mais comentado das mídias todas, das redes sociais. Mercúrio retrógrado, embora tenha essa questão do desafio da comunicação, do trava-língua, né? Que a gente brinca muito com isso, da questão de não ser um período favorável para assinatura de contratos, acordos. É um período em que a comunicação fica recolhida, talvez seja isso, né? Esse recolhimento, essa introspecção, tem uma energia aqui bem de isolamento, de introspecção. Mais à frente você se abre, tá? Só que a grande vantagem de Mercúrio é que se você não comunica, se você não externa, você tem uma capacidade gigante de resolver, de ter um entendimento interno de todas essas questões guardadas. E mais à frente se abre. Então, mais uma vez eu vou falar, aguenta firme, porque o 8 de paus ele fala de uma movimentação. A vibração, a energia dele aqui para mim é em relação a isso, tá? Então vem aí um período, uma abertura. Eu não vou falar de questão de tempo, eu acho que esse ano todo é um ano muito favorável para você sair desses estados aqui muito estagnados, porque tem uma coisa de águas paradas, e você se movimentar, tá? Seja em relação a encontrar pessoas, porque aqui tem uma troca intensa. O 8 de paus ele é sempre o domínio no meu entendimento, da velocidade, que pode estar ali nas conexões de redes sociais, de aplicativos. Então, se você está tentando superar, lembra que eu falei na energia do valetezinho? Talvez alguém aqui está tentando superar uma finalização, tem uma carta aqui de casamento, a carta do diabo de novo aqui no outro deck. Então, se você finalizou toda essa dinâmica aqui do diabo, ou está tentando se fechar, encerrar, fazer o último movimento para encerrar internamente com tudo isso, eles estão falando que pode ser que você se abra novamente para o amor, tá? Depois desse trauma, depois de viver tudo isso aqui, você resolve se arriscar de novo. Eu não sinto que você arrisca agora na energia do louco de novo. Então, se era um padrão seu, e Leão é essa energia de fogo, de paixão, né, de entusiasmo, de se jogar também nas coisas, eles estão falando que dessa vez você vai com mais calma. Você cria possibilidades, se abre novamente, possibilita essa troca, né? Aqui a gente está falando até da questão mesmo da conexão com pessoas através de aplicativos
aplicativo. Mas tem uma proteção aqui, entendeu? Primeiro eu vou me aproximar dessas pessoas no online, numa distância, tem uma coisa aqui de viagem, distância geográfica mesmo, mas eu vou com calma, eu vou com o pé no chão. O 2 de ouros fala dessa questão mais prática, mais racional, mais equilibrada, é uma energia bem terra, sabe? Então eu levo um período aqui ainda para me abrir, eu tô me organizando, eu tô voltando para a pista, mas eu vou com calma. Então, da energia do louco, né, de alguém que pula num salto de fé, para essa energia aqui, a gente tem uma coisa de amadurecimento. Eu sinto um amadurecimento aqui nas dinâmicas amorosas. E é isso, eles estão falando que existe essa possibilidade, tá, de uma aventura. No fundo do deck, eita, eu tenho um monte de espada aqui. Tem um casamento aqui mesmo, tá? Eu não sei se você ainda tá numa dinâmica de um casamento aqui, não tá conseguindo se desvencilhar, talvez por uma questão de dependência emocional, com a dependência emocional ou dependência material. Eles estão falando que talvez tem algumas pessoas que ainda estão presas aqui, tá? Estão presas nessa dinâmica. Essa carta fala sobre uma prisão mental, alguém que não consegue ver saída. É muito da mente, tá? Eu vejo uma coisa de uma ansiedade, uma pressão, uma angústia. E o 2 de espadas, mais uma vez, né? Você tem duas figuras, a gente tem que falar sobre isso. Não é à toa que isso vem. Duas figuras aqui do naipe de espadas que tem os olhos vendados. Então tem alguma situação aqui talvez que você não esteja vendo. Talvez tenha uma saída, tenha um caminho. Se você ainda está nessa dinâmica, nesse momento, aprisionada, num relacionamento talvez tóxico, abusivo, eles estão falando que tem caminho, tem saída aqui para você. Só que você não está conseguindo ver. Parece que a mente ela foi tão judiada. Se é uma dinâmica narcisista, eu sempre falo do mecanismo, né, do instrumento narcisista, que é o gaslighting, que é essa inversão de papéis, essa confusão mental. Então pode ser que você não consiga ver saída, não consiga subir nessa água aqui escura que está te sufocando, está te afogando, porque teve uma manipulação mental. E você está tão travado, né, nessas informações todas que simplesmente não consegue ver, tá? Tem uma coisa aqui de tirar a venda dos olhos. Talvez você ainda está fechado demais emocionalmente. Tem uma coisa de não querer acessar as águas. Se você já saiu dessa dinâmica, eu sinto que a maioria já saiu, tá? Tá só resolvendo emocionalmente uma coisa que já acabou. Se era um casamento, ele já acabou para a maioria de vocês. E agora eu tô tentando lidar com... Eles estão falando de uma coisa de reverberar na mente. Eu já resolvi materialmente, já resolvi talvez até emocionalmente, mas a minha mente ainda está presa lá. A minha mente não consegue me tirar desse lugar. Não sei, eles estão falando de uma coisa que tão angustiante, algumas pessoas têm até pesadelo com isso. Tem um trauma aqui, tá? Se você está nessa situação, procure ajuda, de repente profissional mesmo, para fazer uma terapia, para fazer um corte energético, uma desconexão, uma liberação. Você pode fazer uma terapia convencional mesmo, a psicanálise, como eu falei, ou você pode fazer uma terapia energética para poder limpar, porque tem oportunidades se abrindo para você, tá? Então pode ser que nesse momento em que essas oportunidades cruzam o seu caminho e que você volta a trocar energias, volta a sentir, a desejar, pode ser que essa informação desse passado, desse casamento, dessa situação toda, volte e te paralise, tá? Essa carta é uma carta muito paralisante e pode ser que você não consiga acessar mais o seu emocional. Eu não tenho carta de copas aqui, né? Além do valetezinho de copas, que é uma energia muito inicial, um comecinho, alguém que bota o pezinho ali pra fora, sabe? Fora ele, eu não tenho nenhuma energia aqui de copas, então pode ser que você não tá acessando, não tá conseguindo acessar seu emocional. Eles estão me falando que pode ser que essa energia do louco, de aventura, esteja surgindo depois de tudo isso que você viveu numa dinâmica tóxica, abusiva. E tem um medo, tem uma insegurança. Por isso você não se arrisca, entendeu? Por isso você se tem uma coisa de travar, de se recolher, bloquear essa energia. O 2 de espadas fala dessa pessoa que cruza as espadas na frente do peito, né? Esfria a emoção. Então eu racionalizo aqui por medo, por insegurança. O lugar de emoção, o lugar de entrega virou um pesadelo para mim. É um lugar de muita vulnerabilidade, de insegurança, de medo. Claro, você sofreu. Eu sinto que a maioria das pessoas aqui passou realmente por essa questão de uma relação traumática e não quer viver isso novamente. Então tem um peso aqui. Se essa relação que surge agora tem um quê de leveza, de aventura, é para ser uma coisa despreocupada, e a gente começou falando sobre isso,
vai ser muito difícil você embarcar mesmo, porque você passou por muitas coisas. Eu falei que essa pessoa, né, em algum momento eu disse que essa energia aqui do louco, de Sagitário, pode ser uma pessoa bem resolvida, porque ela não passou pelo mesmo que você passou. Então não tem como comparar, entendeu? E esse relacionamento pode estar surgindo nesse momento para te ajudar a fazer essa cura. Lembra que eu falei que essa cura só pode ser feita numa dinâmica que é A2, A3, enfim. Mas tem uma coisa de você permitir acessar, tá? Tem uma coisa de proteção. Eu cruzo aqui, eu não quero ver, eu não quero acessar. O lugar da emoção é um lugar de muita vulnerabilidade, dói, machuca, e eu cruzo essas espadas e eu talvez afasto essas pessoas. Então as oportunidades vêm, elas cruzam o seu caminho e você recebe nessa energia aqui de espadas, tá? Outra coisa que eles estão me falando, que como você tá com os olhos fechados aqui, ainda muito nessa energia da mente traumatizada, eles estão falando que pode ser que você não esteja vendo essas oportunidades surgindo. Então talvez já tenham oportunidades amorosas, talvez já tenha, esse valetezinho pode não ser você, pode ser alguém aqui chegando muito inocente, muito puro, pode ser alguém muito diferente do que você está acostumado, pode ser alguém mais novo, mais nova, te oferecendo esse amor e você simplesmente não está nem vendo. Tem pessoas aqui que realmente criaram um trauma relacionado ao amor, tá? E não se abrem, não quero ver, não quero mais. Não quero mais viver isso. Mas está chegando para você. Eles estão falando que não é justo que esse relacionamento do passado, que foi traumático, que foi tóxico, como eu falei aqui várias vezes, não é justo que essa relação continue guiando o seu futuro. Continue te prendendo, sabe? Porque você está preso, você está preso aqui ainda. Tem uma energia aqui de uma mente obsessiva que não consegue te liberar. Traumatizada, precisa de ajuda, tá? Sozinho você não vai conseguir lidar com isso. Outra coisa que a gente fala da energia do 8 de espadas é que pode ser uma questão de ter uma culpa, talvez uma energia de remorso, um arrependimento, sabe? Por que eu me permiti viver isso? Então, como forma de me punir, eu não me permito mais me abrir para as relações. E eles querem que você se abra. O seu processo de cura e o reequilibrar dessas energias vai vir através do contato com pessoas. Talvez você está numa energia aqui de muito isolamento, de muita introspecção. Se for uma coisa natural, você precisa disso nesse momento, porque você está se dedicando, está mergulhando nessas águas, está num movimento aqui de cura, ótimo. Mas se for algo radical, tipo, não quero mais olhar para isso, eles estão falando para você reavaliar, rever isso, tá? O que mais vocês querem falar aqui para Leão? Nessa energia aqui, tem um coração partido aqui, tem uma dor gigantesca. Nessa energia de abril de 2024. Abre aqui um pouco mais, o que vocês querem falar para Leão? A roda da fortuna, adoro. A roda da fortuna fala de um movimento inesperado. Então a gente tem uma abertura aqui de sorte, de trocas, e a gente tem uma roda da fortuna. Pode ser que quando você se permitir, né, se abrir, permitir que essas energias cheguem até você, desde que não seja invasivo, porque essa carta às vezes tem um quê de ser invasivo demais. Eu estou num momento de silêncio, estou recolhido, recolhida, não estou para ninguém. Então se essa energia chega, ela força, ela invade um pouco o seu espaço, aí não pode, né? Não vai ter o mesmo efeito. Mas eles estão falando que tem uma coisa de sorte aqui, tá? Talvez uma sorte no amor. Então, reavalia, veja se não está na hora de você sair dessa escuridão. A carta da lua, ela sempre fala para mim sobre a noite escura da alma, quando a gente atravessa aquele longo deserto, sabe, resolvendo alguma questão. Às vezes dura anos nessa energia, e é um caminho muito solitário. Mas eu sempre falo que a própria espiritualidade não permite que a gente fique aqui por muito tempo, não tem como, é insustentável. Em algum momento a gente vai ter que correr para o sol, sair dessa escuridão, sair dessas sombras, né? Tem essa energia de mergulhar numas sombras e sair para poder respirar, para poder arejar. É a sua energia, né, Leão? É uma energia de sol, o sol é o seu regente. Então, de repente, tem essa questão. Estão falando muito do sol e o sol estava ali embaixo dessas duas cartas. Deixa eu mostrar aqui o seu arcano, né? Tem essa coisa de você, de repente, deixar um pouco esse processo no momento certo, tá? Fiquei aqui por um tempo, resolvi, curei, eu acho que por enquanto tá bom. Mais tarde, se eu tiver que voltar aqui, eu volto. Mas subir dessas águas, sabe? Respirar, ver a luz do sol, se mostrar, porque o sol que tá aparecendo aqui indiretamente para mim, ele fala de você ter uma visibilidade, de você facilitar também essa roda. A roda do destino, da fortuna, ela fala de um giro, uma sorte. Só que você tem que se abrir para isso, você tem que facilitar, você tem que criar um ambiente favorável
para que ela gire, entendeu? Então, de repente, ser notado, ser visto, mergulhado nessas sombras aqui, nessa escuridão, nessa depressão toda aqui, não vai dar. Ela não vai girar a seu favor, entendeu? E tem essa questão de um período de reequilíbrio. Você precisa voltar para o sol, lidar com as coisas de forma muito prática, trabalhar com isso e ter paciência, porque tem um processo aqui de cura, tá? De voltar para a realidade, voltar para a terra, voltar para o mundo, se conectar com pessoas. Eu sinto todas essas energias aqui. O que vocês querem falar dessa roda da fortuna? Carta da justiça. Tem alguma coisa aí que vai girar a seu favor, tá? Se é no amor ou se é no trabalho, não sei, adapta aí pra sua energia. Mas você tem 2 arcanos maiores fortíssimos aqui. Então tem uma roda girando ao seu favor porque é o mais justo pra você. Tem uma questão aqui de um alinhamento, de uma correção kármica. Como se o próprio universo, Deus, a espiritualidade quisesse te trazer oportunidades agora para você encerrar com esse passado doloroso, com esse grande trauma, voltar para a luz, sabe? Voltar para a sua energia, para a energia leonina. E tem muitas possibilidades na sua frente, tá? O 3 de paus fala sobre isso, de você agindo, movimentando. Tem uma coisa aqui de coloca movimento novamente, tá? Talvez o mês de abril vai abrir essas portas para você se movimentar de novo na direção disso. Seja um amor, eu sinto que para a maioria de vocês é voltar mesmo para a energia amorosa, se reconectar com pessoas, não só no sentido do romance, mas de amizade, sabe? De repente sair do isolamento e permitir que a espiritualidade ajuste, reequilibre as coisas. Eu tenho 2 cartas que falam de equilíbrio aqui, né? Tanto na sua vida material, na sua vida prática, como na sua vida emocional. Permita que essa energia chegue, troque energia. Vai lá conversar com pessoas, se abre novamente. Tem uma coisa de viagem, então se surgirem oportunidades de viajar, de conhecer pessoas. Eu tenho 2 cartas fortes aqui que falam de viagem. Fala também de trocas em relação à família, sabe? Amigos, parentes. Tá na hora de sair do buraco aí, tá? É o que eles estão falando pra você. Eu espero que tenha feito algum sentido. Se fez, por favor, comenta aí. E vamos lá, deixa eu tirar aqui uma última mensagem do Oráculo Anjos e Ancestrais. O que vocês querem falar mais aqui sobre a energia de abril para Leão? O ancião, vá além de padrões ancestrais. No fundo do deck, a bruxa branca, seja luz. Eu falei tantas vezes aqui da questão da luz, né, de você se reconectar com a sua energia luminosa, com o seu regente, sabe, que é o sol, voltar a ir para a luz. Tem uma coisa aqui de sair das trevas. Chega, já sofreu bastante. Se é dentro de um relacionamento e ele tá nessa energia de abuso, de toxicidade, saia disso, vá para a luz, procure ajuda. A luz também fala de uma iluminação dentro da própria mente, de uma expansão da consciência. Lembra? Tirar a venda e olhar, lidar com as coisas como elas são. Você não precisa ficar presa nessa dinâmica, tá? Especificamente, se você ainda está nessa energia, seja um casamento, seja uma relação amorosa qualquer, uma relação de trabalho, você tem todo o direito e deve fazer isso, deve honrar a sua própria jornada e cortar com essa prisão, romper esses grilhões aqui e se abrir para energias. Tem muita gente no mundo, Leão, tem muita gente. Você pode manifestar algo aqui mais saudável, mais verdadeiro, tá? Vá além de padrões ancestrais. Talvez tudo que te aprisiona aqui dentro dessa dinâmica são padrões ancestrais que você herda aí da tua família, da cultura, enfim, vai dar uma olhada de onde vem isso, às vezes da religião, tá? Então talvez você fique numa dinâmica aqui porque tem uma promessa, tem um acordo e você não pode romper com isso porque a religião não permite, a família vai me condenar, as pessoas vão me julgar. Você é a sua prioridade agora, tá? Só você sabe o que você tem passado aqui, então tá na hora de romper com tudo isso e acreditar que tem vida após essa dinâmica, essa prisão, tá? É isso, é uma leitura um pouco densa, né? Me deu um pouco de dor de cabeça, mas eu espero de verdade que você traga essa leveza, essa refrescância aqui para sua vida, tá? Que o mês de abril mostre caminhos, que pessoas venham também para te mostrar saídas, entendimentos aqui. E é isso, se você gostou, dá um like agora para apoiar meu trabalho. Gratidão por ter ficado até o final, a leitura ficou gigante. Feliz mês de abril para você, feliz ano novo. Se eu estava indo aqui por um caminho e não trouxe a sua resposta especificamente, talvez você não queria falar de amor, mas queria falar de trabalho e é muito geral, eu não cheguei lá no seu ponto, tem meu contato aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário é fixado, me chama para uma leitura particular. É meu WhatsApp, eu mesma respondo e aí
aqui de frente um para o outro, a gente vai conseguir mergulhar na sua energia e pedir mais orientações, tá? Tem a sua playlist também, todas as leituras da playlist, elas são atemporais, as leituras de amor, então vale a pena dar uma olhada lá também, tá, Leão? Gratidão, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.